Bora pro pré-jogo de Bolívar e Palmeiras. Palmeiras, passo a passo, encaminhando a sua classificação para o mata-mata da Libertadores, né? Palmeiras até então 100%, né? A melhor campanha entre os times brasileiros até o exato momento. Então, e o Palmeiras, o melhor de tudo, vem melhorando o seu futebol. Hoje está muito mais consistente. É uma coisa que eu quero citar também, o que foi o mês de março pro Palmeiras. O ano inteiro, janeiro, fevereiro, março pro Palmeiras. E o que está sendo esse mês de abril. A mudança de futebol, de postura, de atitude e de futebol jogado. Então parece que de março para trás e de abril para frente, parece que são Palmeiras diferentes. E isso, quem tem a ganhar é o time do Palmeiras e nós, torcedores do Verdão. Mas antes de falar dessa jornada do Palmeiras, essa batalha que será em La Paz, lá em cima do morro, na Bolívia, eu vou fazer aquele pedido já, para você já deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal Lealdade em Padrão, se inscreva também no canal e deixe nos seus grupos de WhatsApp, entre amigos e afins, compartilhe o conteúdo do nosso canal para poder alcançar cada vez mais, expandir e propagar a nossa ideia. Mas vamos falar desse Palmeiras, né? E desse mês de abril, que está sendo mágico pro Palmeiras, em vista que no final de março foi um mês de horror. O Palmeiras conseguiu perder da forma que perdeu o título paulista pro Corinthians, com a falta total de futebol, com o Corinthians nem querendo jogar um futebol minimamente competitivo e não precisou e foi campeão paulista. Aquele era o Palmeiras no final de março. O Palmeiras deu aquela estilingada no mês de abril, 100% no mês de abril. O Palmeiras se desinvestou a vitórias e vitórias e vitórias no Brasileirão. Hoje é o atual líder do Brasileirão e até o exato momento 100%. 2 jogos na Libertadores, 2 vitórias. Até de certo ponto é surpreendente, né? Em vista do que o Palmeiras não vinha produzindo. Mas falar desse mês de abril, vamos falar da sequência. Porque se eu falei que o Palmeiras está 100% no mês de abril, olha a sequência do Palmeiras também. E também nisso, eu falando nos resultados, ver também a mudança de performance e também a logística do Palmeiras, jogando poucas vezes em casa, bastante em seguida fora de casa. Isso também faz aumentar esses feitos do Palmeiras. Então uma coisa que me alegrou bastante é a mudança de futebol, de atitude, mediante uma situação hostil. Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras sustentando as vitórias que estão sendo de suma importância para o Palmeiras ser líder do Brasileirão e até o exato momento líder do seu grupo e 100% em sua participação nessa Libertadores, que o Palmeiras conhece e joga tão bem, né? Isso já é histórico do Palmeiras. O Palmeiras começa esse mês de abril, já iniciando a sua saga pela Libertadores, ganhando de 3-2 do Sporting Cristal. A partida foi lá em Lima, no Peru, uma partida meio mastigada. O Palmeiras, que já vinha do empate na estreia do Brasileirão contra o Botafogo, nada de muito diferente do que apresentou nos 2 jogos das finais do Campeonato Paulista, né? Foi só uma continuação. E o Palmeiras, com o Sporting Cristal, mesmo o Palmeiras não jogando bem, numa estreia, tem um nervosismo natural, mas veio um continuismo de não bom futebol. Um Palmeiras não competitivo, mas como é superior ao Sporting Cristal, fez 3 gols, mas tomou 2 golaços do meio da rua, assim, da entrada da grande área. Mas o Palmeiras saiu vencedor, mereceu vencer. Um pouco compartilhado com a deficiência do time peruano, mas foi merecedor. Em seguida, o Palmeiras, que jogou fora em Lima, no Peru, não voltou para casa, já foi para Recife, no estádio da Ilha do Retiro, na cidade do Recife, e ganhou, né? Já tinha ganhado na estreia da Libertadores e ganha do Sport por 2-1, mas uma partida fora de casa e ganha por 2-1. E nisso, aí, na segunda partida, na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras, mantendo o seu 100%, em casa, vence o Cerro Porteño por 1-0, placar magro, ainda mirrado,
com resquícios do não futebol do Palmeiras do mês de março, mas o importante, mesmo que não esteja jogando bem, mas o futebol começou a melhorar, no caso, no sentido de resultado, não de produtividade. Então, a sequência de vitória ajuda para um time que está inseguro. Aí teve a redenção palmeirense, que foi o quê? Em Barueri, o clássico, o derby contra o Corinthians. Aí foi a mudança da chavinha do Palmeiras. Que o Palmeiras, sim, aí sim pegou o Corinthians e jogou bola. Muitos palmeirenses, inclusive eu, questionou bastante por que não jogou essa bola nas finais. Pelo menos em um dos jogos. O Palmeiras poderia ser campeão paulista se jogasse um dos dois jogos, ou em Itaquera ou no Allianz Parque, bem. O Palmeiras podia se sagrar tetracampeão consecutivo do Paulistão. Não jogou bem nem um jogo nem o outro e veio a perder o título. No Brasileirão, nessa sequência de jogos que o Palmeiras teve entre estreia de Brasileirão e estreia de Brasileirão e estreia de Libertadores, o Palmeiras mantendo uma boa produtividade, o Palmeiras foi pegar o Corinthians e sim, aí venceu de 2-0. Aí é aquela coisa do que aí eu gostei. Deu um pouco de tristeza porque não apresentou isso nas finais do Paulista, mas já foi. Mas quando o Palmeiras tratou a jogar bola, e a partir desse jogo contra o Corinthians, um time comprometido, um time com vontade, um time marcando muito bem, que foi um dos defeitos do Palmeiras nas finais do Paulista, então marcou muito bem. Então isso aí é o tal do dar a mão à palmatória, que o Palmeiras, sim, choveu críticas antes do jogo do Cerro Porteño para trás, críticas atrás de críticas e com merecimento. Do jogo do Corinthians para frente, continuou uma sequência de vitórias. O Palmeiras venceu o Corinthians pelo Brasileirão 2-0. Agora começou a jornada fora de casa, que vai ter esse Bolívar e Palmeiras, que vai ser em La Paz. Começou a jornada fora de casa. O Palmeiras pega o Inter, badalado Internacional, que vinha jogando bem, campeão gaúcho em cima do maior rival, o Grêmio. O Palmeiras ganha de 1-0 lá no Beira-Rio, lugar onde o Palmeiras não tem um bom retrospecto. Foi lá e venceu. Lembrando, o Internacional, dos 12 times grandes do Brasil, é o único que o Palmeiras não tem mais vitórias. O São Paulo, o Palmeiras empata no confronto direto. No restante, Corinthians, Santos, Grêmio, Fluminense, Vasco e etc. Até o Flamengo, o Palmeiras tem mais vitórias do que derrotas. Então, essa vitória contra o Inter foi meio que sacramentando. Não foi por acaso o Palmeiras ganhou de 2-0 do Corinthians. Foi jogo mandante, Palmeiras em Barueri, mandante, ganhou do Corinthians de 2-0, foi para o Beira-Rio e ganhou, fora de casa, ganhou do Internacional. Não foi um time qualquer, não foi uma vitória qualquer. Foi a solidificação, a sacramentação do bom futebol do Palmeiras. Bom e competitivo, seguro na sua defesa, proativo no ataque. E para poder fechar nossa listagem do mês de abril até o momento, o Palmeiras continuou fora de casa, né? O Palmeiras viajou do Rio Grande do Sul, passou em São Paulo fazer uma ou duas sessões de treinamento, de tentar recarregar as energias, e foi para Fortaleza e também venceu a equipe da casa, o Fortaleza, lá no Castelão por 2-1. E o Palmeiras até o exato momento 100% de aproveitamento nesse mês de abril. Vitórias, várias vitórias pelo Brasileirão, né? Acho que foi todas as vitórias, menos um empate que foi a estreia contra o Botafogo, e Libertadores 100%, que foi vitória contra o Cerro Porteño, contra o Sporting Cristal. Então o Palmeiras hoje é um time seguro. Uma coisa que não dá pra fugir, agora já falando um pouco mais da partida Bolívar e Palmeiras, poupar é a palavra da vez. Sim, Palmeiras, eu falei toda essa sequência do mês de abril, também querendo falar da várias viagens, mais jogos fora do que dentro, a complexidade, a dificuldade dos jogos dos adversários, né? Foi uma sequência de Corinthians, Internacional e Fortaleza, sendo que só foi contra o Corinthians em casa. O Internacional foi fora, o Fortaleza foi fora, e o Palmeiras conseguiu 3 vitórias seguidas e jogando bem. Esse que é o mais importante. Então, agora contra o Bolívar, é o momento do Palmeiras poupar. Porque é aquele jogo o tal do, se necessário for, o tal do queimar a gordurinha. O
Palmeiras conseguiu 2 vitórias, até ditas de certa forma, como não vinha apresentando um bom futebol, até improváveis vitórias, tanto no Brasileirão como na Libertadores. E o Palmeiras é 100% na Libertadores. Sei lá, o empatar, um 0x0, 1x1, ou até vir perder por uma contagem mínima, um 2x1 ou 1x0, um gol de diferença, não vai ser o fim do mundo. Então, em vista do que? O Palmeiras necessita poupar jogadores, porque é o tal do se forçar, o Palmeiras pode perder jogadores importantes em vista do que? Metade do mês de junho e metade do mês de julho vai ter o Super Mundial da FIFA, a Copa do Mundo de Clubes. E perder jogadores vitais agora, tem jogadores que estão voltando de contusão, tem jogadores que estão se reestabelecendo, mas nesse momento que o Palmeiras está jogando bem, perder um jogador, aí o nível do Palmeiras, que hoje está minimamente aceitável, pode tender a cair. Então, se der para poupar, vamos poupar. Tanto que, nesse negócio poupar ou não poupar, Vitor Roque, Richard Rios e Mikael nem viajaram para Bolívia, né? Então, houveram-se algum desconforto de Vitor Roque, Richard Rios, e eles não viajaram. Mikael também não viajou, só que o Mikael tem que ser um pouquinho mais séria a situação, não é só uma precaução, que deu-se a entender que ele tem alguma lesão no tornozelo, então isso pode levar um tempinho a mais. Só que o Palmeiras não perde o seu nível, porque continua no seu elenco tendo zagueiros bons. Então, você vê um Giai, que é lateral direito, mas faz uma linha de 3 zagueiros e ele faz uma boa ala direita defensiva, o Palmeiras não teria perigos. Um que provavelmente vai substituir o Mikael, não só por esse jogo, até por jogos mais à frente, Bruno Fux, que para mim é uma grata surpresa, vim naquela negociação do Rony, que foi para o Atlético Mineiro, do Caio Paulista, ele veio por empréstimo e tá jogando bem. É um firme, é um jogador que tem um bom passe, tem bons lançamentos, tem uma boa presença defensiva, que é mais importante, qualquer lançamento, qualquer passe, é a presença de zagueiro que ele tem. Então ele sabe ser bruto e rústico, mas ele também sabe ser técnico e rolar e tocar a bola com categoria. Então o Palmeiras não perderia tanto. Então achei de bom tom esse caso. Poupar o Vitor Roque, poupar um Richard Rios e um Mikael. Não precisava nem viajar. Porque o Palmeiras tem jogadores que podem suprir essa lacuna. E uma coisa que tem que se salientar é, com inteligência, sim, dá para poder ganhar do Bolívar mesmo lá em La Paz. 3.700 metros, é muito alto. Na minha opinião, a partir de 3.000 metros, a pessoa que não é habituada à altitude sofre muito com os danos que pode vir ao organismo. E, nesse caso, a minha opinião exposta é que nem deveria ter futebol disputado. Um futebol profissional de alto rendimento, de uma Libertadores da América, disputar em um terreno tão adverso, tão hostil assim. É óbvio que se for disputado num lugar, vamos supor, no frio de Porto Alegre, no inverno, ou num calor do verão em Fortaleza, então você... e sem falar o desgaste, também é danoso para poder a saúde. Tanto que até o goleiro Everton falou das dificuldades da altitude que vai ser disputado contra o Bolívar em La Paz, mas citou a dificuldade de pegar um Fortaleza, que é uma equipe chata e cascuda, mas no calor da cidade de Fortaleza, que ele até citou que a pessoa parada, no caso, um goleiro, se movimenta menos do que um jogador de linha, e ele parado estava suando, porque lá é uma sauna a céu aberto, é muito quente a cidade de Fortaleza. Por mais que seja uma cidade litorânea que baixa aquele vento do mar, a cidade é muito quente. Então isso desgasta um jogador de alto rendimento. E a gente, torcedor, que somos chatos sim por natureza, cobramos tanto, muitas vezes a gente não se atém aos detalhes de um terreno ou de um clima que é adverso. Então isso o jogador tem que superar cada vez mais. Então por isso que eu falo, usar a inteligência para quê? Para o Palmeiras sair vencedor, porque sim, é possível. Citando a escalação do Palmeiras, que é o esboço do que poderia ser, e se for dentro disso que eu pude averiguar, eu vi em diversos veículos que falam, que tratam de Palmeiras, o Palmeiras não fugiria muito dessa escalação, que é muito próximo do ideal. O Everton no gol, né, que veio, nos ajudou contra o Fortaleza a dar
os 3 pontos do Palmeiras. Belíssimo defesa de pênalti. O pessoal que chamava ele de bracinho de jacaré não defendia pênalti. Sim, defendeu. A última defesa dele tinha sido contra o Botafogo, lá no título de 2023. Mas é aquela coisa, né? Nós vamos criticar quando não tá no nosso agrado. Quando fez o que deveria fazer, a gente elogia. Pelo menos é o que se deve fazer. Criticar nos momentos devidos e elogiar também, da mesma proporção. A linha de zaga do Palmeiras é Giai, Gomes, Bruno Fux e Piquerez. Nesse caso, Bruno Fux entraria no lugar de Mikael, né? Mikael com um incômodo, uma lesão no tornozelo, não jogaria, nem viajou. Os 2 volantes, não tendo Richard Rios, seria quem? Aníbal Moreno e Emiliano Martinez. Nenhum dos 2 criam, os 2 destroem. Seria até para tentar segurar alguma pseudo, hipotética, como eu posso dizer, investida do time do Bolívar, que eu acho difícil ele também ir pra cima também do Palmeiras, que tem o respeito sim, por mais seja na altitude, eles vão respeitar muito o Palmeiras, tricampeão de Libertadores, que é um dos times que melhor sabe jogar em altitude. O Palmeiras já tem vitórias na sua história jogando em altitude, então o Palmeiras sabe muito bem se portar nessa situação difícil, nesse terreno hostil. E do meio para frente pro Palmeiras, a forma que me agrada mais, centralizado o Estevão. Esse era o Estevão da base, ele está em fase transitória, saindo da ala direita, da ponta direita, indo para o meio, tá oscilando, não é o mesmo Estevão de outrora, mas no meio ele flui melhor, porque ele abre mais espaço para florescer o futebol de Felipe Anderson, que Estevão centralizado na parte direita, Felipe Anderson, que vem rendendo muito bem. E eu gosto da troca de posições. Estevão do meio puxando para a direita e o Felipe Anderson da direita puxando para o meio. Então eu gostei muito bem dessa troca de posições que confunde uma zaga. Se for pegar uma zaga mais ou menos, como foi uma zaga mais ou menos, que foi a zaga do Corinthians nos 2-0 em Barueri, o Palmeiras confundiu a zaga corintiana muito nessa troca, essas inversões de posições. Então, e mais à frente, Facundo Torres na ponta esquerda, que vem rendendo bem, vem fazendo o serviço sujo, vem marcando, mas vem fazendo seus golzinhos também, isso é muito importante. E na frente, não tendo Vitor Roque, que não viajou, Flaco Lopes, que veio, que faz seus gols sim, tem o seu faro, artilheiro sim, não é um grande jogador, pelas cifras que ele viu pro Palmeiras. Talvez ele não é o jogador mais preparado para ser o titular. Para mim o titular é o Vitor Roque, mas ele, o Flaco Lopes, como reserva, para mim me agrada bastante, entrando para mudar a natureza do jogo. Se com o Vitor Roque tá meio engasgado, tá meio difícil para poder romper uma zaga, bota um centroavantão lá e tenta fazer de cabeça. Então, tanto que é para isso que ele serve, é o fazedor de gols, é o legítimo camisa 9, é o que se espera. E toda essa escalação do Palmeiras que eu já falei, ainda tem a esperança de entrar, e esse no caso viajou, o Paulinho. Quem sabe lá na altitude ele não entra faltando uns 20 minutos, 15 minutos e faça o gol dele, que ainda não saiu. Da mesma forma que o gol de Vitor Roque também não saiu, o do Paulinho também não saiu. Paulinho, que estreou contra o Corinthians, teve minutagens, acho que todos os jogos ele tá jogando por volta de 15 a 20 minutos, mas tá tendo minutos jogando. Ele não apareceu, acho que foi contra acho que ele jogou contra o Corinthians, acho que foi uns 15, 20 minutos, e não jogou contra o Inter e nem o Fortaleza, né? Ficou disponível, mas também não jogou. Então é opção do técnico, mas pelo menos que ele seja minimamente relacionado. Vai que ele aparece na equipe titular, duvido muito, mas se aparecer ou entrar no segundo tempo, com uns 20 minutos, 15 minutos, que ele renda, e quem sabe aparecer o gol dele, que eu penso da mesma forma. Vitor Roque e Paulinho, a partir do momento que começarem a sair os gols, não vai parar mais, porque os dois são jogadores de categoria e que pode fazer o Palmeiras render cada vez mais e mais. O grupo do Palmeiras, que é o grupo G, Palmeiras líder, primeiro com 6 pontos, se ganhar vai a 9, segurando o Bolívar, que está com 3, né? O Bolívar só ganhou do Sporting Cristal, da mesma forma que o Cerro Porteño só tem 3 pontos em terceiro colocado, porque também ganhou do Sporting Cristal. Sporting Cristal que não ganhou de ninguém. Então
querer que isso possa vir a acontecer. Que o Palmeiras vença o Bolívar e os outros lá que arrancar um empatezinho, alguma coisa ou outra, possa vir a se enroscar entre eles e deixar o Palmeiras, quanto mais cedo resolver a sua vida. Palmeiras de 6 pode até ganhando na Bolívia, do Bolívar, saltar de 6 para 9 pontos. O Palmeiras já quanto mais cedo melhor, resolver sua vida, até para poder pegar jogos da Libertadores e poder ir poupando para poder ganhar mais e mais jogos no Brasileirão, que é tão qual importante um Brasileirão e uma Libertadores. Quanto mais tempo o Palmeiras se manter líder de um Brasileirão, até a parada pro Super Mundial e na Libertadores, quanto mais tempo resolver a sua vida logo, para poder já classificar pro mata-mata pós Super Mundial, o Palmeiras só tende a ganhar e dar minutagens para o seu elenco, que é o que todo mundo espera, o torcedor palmeirense espera. Então é isso, o pré-jogo de Bolívar e Palmeiras, tentei falar da situação do ótimo mês de abril da equipe do Palmeiras e esmiuçando um pouco a forma inteligente que o Palmeiras deve e tem que jogar contra o Bolívar para poder sair vencedor. É difícil, é complicado. Altitude 3.700 metros, um terreno hostil, mas com inteligência sim, dá para poder vencer. Acredito no Palmeiras, não só pelo clubismo de eu ser palmeirense, mas na bola jogada. O Palmeiras jogando firme e sério com inteligência, sim, dá para sair vencedor. Reiterando novamente, pedir para você que nos acompanha até agora e acompanha nossos vídeos no nosso canal, se inscreva no nosso canal e deixa o like, não esqueça disso, é muito importante. Deixa o like e compartilhe o conteúdo entre os seus. E fica na torcida, que o Palmeiras possa vencer o Bolívar, ou se empatar ou perder, que seja pelo menos jogando bola, considerando todas as adversidades, os desfalques, a distância, a altitude, tudo isso que depois que eu vou tentar contar no vídeo pós-jogo, após a partida, falar qual foi essas aventuras e desventuras do Verdão lá em cima do morro, na cidade de La Paz. Então vamos torcer e que vença o melhor e que o melhor seja o Palmeiras. Vamos, Palmeiras!